A gente vai falar sobre a Coreia do Norte, mas você falou de Galápagos agora, eu queria saber, tipo, um top 5 de lugares estranhos que você já viajou, que você imagina assim, esses lugares são os mais incomuns possíveis. Peculiares. Ó, assim, tem de beleza natural e tem de história. Tá. Pra mim, assim... Você pode fazer 2 top 5, eu sou legal. Você pode dividir. Não, mas assim, eu não sou tão... Você imagina que eu comecei a viajar mesmo, assim, com um pouco mais de intensidade, tem uns 5 anos. E eu conheço 30 países. Então, assim, não é tanta coisa, 30 países, porque tem gente que conhece muito mais do que isso, mas para 5 anos até que é bastante coisa. Então, eu ainda tô começando, sou fiote nessa parte. Fiote, caraca. Eu fui pra 1. Tá. Não, mas é que tem gente que Eu conhece também fui muito pra mais. 5 anos. Eu fui pra 1 e digo mais, eu fui porque eu ia fazer uma gravação de um piloto de um programa. É porque eu me recuso a dormir em viagem. Eu durmo o mínimo necessário pra durar acordada, Sim. entendeu? É o mínimo necessário. Então, eu usei o único momento que eles deram pra gente descansar da gravação e eu não fiz um turismo. Eu fiz uma via sacra do Zion Bolt. Eu corri a cidade. Tá. Eu saí feito uma maluca. México. Foi? Eu saí feito uma maluca. Assim, ó, conheci, vamos. Foi Assim, com quem? É Nil Agra que você foi? com o Nil, com a Ariana, o Vitor Sarro. E aí, a hora que eles falaram assim, olha, a gente vai dar aqui, vocês têm 3 horas e a gente... Tá bom! Saímos correndo. Quais pontos que a gente pode passar por aqui? Só. Mas eu queria saber, assim, quais foram os lugares... Olha, assim, quando fala de beleza natural, por exemplo, para mim, o que vem primeiro é o Atacama, o deserto do Atacama aqui do Chile. Aliás, o Chile é realmente incrível, assim, eu recomendo demais, tá aqui do lado, não é caro, é fácil de ir para lá, você vai com a RG e, assim, tem coisas incríveis. Eu conheci o norte, que é onde está Atacama, numa outra viagem eu fiz o centro, que é onde fica Santiago, e numa outra viagem eu fiz o sul, que eu fiz a Patagônia. Então, assim... Você foi lá pro extremo sul? Foi pro Ushuaia e tal, fui lá no extremo, foi muito legal. Então, assim, de beleza, para mim, o deserto do Atacama é uma coisa impressionante. O Salar do Uyuni, que fica na Bolívia também, é uma coisa incrível. É um deserto de sal, que ele tem o tamanho de 9 vezes a cidade de São Paulo. Então, assim, você se perde naquela vastidão branca, assim, é uma coisa incrível. É lindo, é lindo. É tipo o quarto branco do BBB. Você morreu e apareceu ali. Cara, imagina que desespero. É quase isso. Tá, mas daí você chega lá e faz o quê? Você fica vislumbrado e tirando foto à torta direita, porque não tem o que fazer, assim. Como chega? Bom, é uma treta. Você tem que dormir no meio da viagem, num lugar lá que quase fui expulso. Assim, tem muita treta de viagem, mas não é muito fácil. Eu fiz a viagem do Chile do Atacama até o Salar do Uyuni, fui de Jeep 4x4 por 24 horas andando nos buracos. Dormimos num hostel que foi engraçado, que eram 6 quartos, 6 camas num quarto, tava com a minha esposa também, e a gente tava com um grupo de franceses. E aí eu fiquei numa cama, tava lá, a cama, né, com o jogo de cama e tal, né? E aí a gente fez toda a viagem, e na volta a gente acabou dormindo lá. Eu descobri que era o mesmo jogo de cama, tudo que ninguém limpava. Ficou ali a semana inteira todo mundo dormindo na mesma cama. E ninguém limpa, porque eram uns bolivianos não muito higiênicos, entendi, né? E assim, não é muito fácil de chegar, o caminho é meio chatinho. Mas, assim, é incrível. Depois, se tiver um tempinho, você pesquisa Salar do Uyuni, assim, é uma coisa... O pessoal faz umas fotos maravilhosas, assim, é demais. Vocês fizeram tudo de uma vez? América do Sul, assim? Não, cada hora... Ah, tá. Vocês não chegaram a fazer mochilão? Não, é porque, como eu falei, minha esposa, ela trabalha em empresa, ela é funcionária. Então, a gente tem que conseguir casar esse monte de viagem que a gente gosta de fazer pra gente fazer junto com o feriado ou férias dela. Sim. Então, não é tão fácil de encaixar, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda consegue fazer muita coisa, né? Bom, isso de beleza, para mim, esses são os primeiros que vêm. Lógico que também na Indonésia a gente foi para Bali, a gente foi para lá para Ubud, então é muito bonito lá na Indonésia. Eu fui para a ilha de Komodo para ver o dragão de Komodo também, então que fica lá na Indonésia. E eu gosto muito de vulcão, então eu fui num vulcão que chama Ijen, que fica na ilha de Java, na Indonésia, que tem umas chamas azuis que saem da rocha, que é uma coisa absurda, assim, chega a ter 10 metros a labareda.
E para chegar lá é uma trilha que você faz noturna. Então você começa umas 6 horas da tarde, começa a trilha, vai indo até, e é um vulcão ativo. Você vai indo até lá, quando chega 1 hora da manhã mais ou menos, você está no centro do vulcão, na cratera. E aí você fica perto e você consegue ver, como tá bem escuro, você consegue ver aquelas labaredas azuis e tal, né? Que louco, cara. Você viu um vídeo que viralizou essa semana no Twitter da galera jogando 3 corta em frente ao vulcão? Ah, eu vi. Você viu a rodinha? Eu vi. Então, eu já fui acho que em uns 6 ou 7 vulcões, mas eu ainda não vi um com a lava explodindo, porque isso não é tão fácil. Você tem que estar, tipo, na hora certa, no lugar certo, não é uma coisa tão fácil de conseguir, mas está nos meus planos, né? Um lugar que a gente foi também, que é lindo, assim, que é demais, que é a Capadócia. Então, você fazer aquelas viagens de balão na Capadócia, aquilo foi demais. Eu cago de medo de balão. Cago de medo de balão, É mesmo. demais, às vezes é demais. Mas tudo bem. O que eu quero ainda fazer é ver o pôr do sol em uma daquelas casinhas que eles fazem o café da tarde ali pra você assistir o pôr do sol com os balões. Tá ótimo, fica os balão lá, não quero nos nascer balão. do sol. Você vê o nascer, É o nascer? do sol. Aquela tela de fundo do Windows? É isso que ela eu não quer quero ver. estar no balão. Eu pago o balão vai, eu fico pra ver o balão. Não, mas Tem vale a pena, Boituva demais, aqui demais. também. Não, mas é diferente. É demais. Né? É demais, é demais. Não, ver balão por ver balão eu vi. Porque lembra que eu te falei que lá em Campos do Jordão tem o parque doido lá do... Tulungus. Esqueci o nome do parque. Tublundos. Torundu. Viu? Tarundu. Quase que eu acertei. Sabe, aqui em Campos do Jordão tem um parque lá que é o Tarundu e é um parque só disso. Arco e flecha, balão e não sei o que, não sei o que. Então eu já vi. Ver balão já vi. Beleza, tá visto. Mas eu quero ver lá. Ah, você vê 70, 80, 100 balões assim, subindo de uma vez. E assim, é que a cidade toda ela é feita de cavernas. Então a gente ficou, inclusive, num quarto caverna. A Capadócia? Na Capadócia. Então ela é uma cidade caverna. Então você vê aquelas construções que elas foram se formando ao longo de milhares de anos, que ficam aquelas pontas e as pessoas fazem as suas casinhas naquelas pontas ali. Então assim, uma paisagem incrível. Na África do Sul também é muito legal fazer o safari, né? Então, quando a gente foi para o Kruger Park, que é uma reserva, e que é uma reserva que pega 1/3 da África do Sul, que é onde os animais vivem de verdade. Então, lá, assim, não é um resort, um lodge, um zoológico, nada assim. É o habitat deles, é uma reserva. E você tem a opção de alugar um carro e andar por lá. Você tem que assinar uns termos lógicos do tipo, você não vai sair do carro, senão o leão te come, né? E aliás, foi até engraçado que a gente ficou hospedado no meio dessa reserva, num lugar que tinha algumas regras. E a gente passou ano novo lá. Daí a gente até perguntou para um pessoal que tinha tipo um centrinho, que tipo um restaurantezinho, um posto de gasolina, era um nadinho assim. Daí a gente perguntava, vai ter alguma coisa aqui à noite? Ele falou, a gente vai comemorar aqui e tal. O ano novo, falou, a gente quer vir pra cá. Eu falei, como a gente tá hospedado aqui do lado, dá pra gente vir a pé, né? Daí ele falou, não recomendo por causa dos leões. Eu falei, a gente vem de carro, não tem problema não. Bobagem. Eu achei muito interessante essa regra, não pode sair do carro senão o leão come. Porque se o leão comer, você paga a multa? É estranho, né? É uma regra que você não quer desobedecer, não é que você não pode. Você não tem quer. Mas você imagina, a gente ficou também no hostel, daí se você abrir a porta do hostel, aconteceu. Você abrir a porta de manhã, tem uma girafa passando assim na frente, assim. Cara, é demais, é muito legal. O cara passou o ano novo com a girafa na reserva com leões. E a lua de mel na Bósnia. Eu tô achando demais, velho. E é muito legal, porque a gente tava nessa reserva e a gente contratou um guia local que ele ia... Porque não tem um lugar, tipo... Que nem no zoológico, os leões estão aqui, a girafa está ali. Não tem, ninguém sabe onde os animais estão. Então alguém viu um rinoceronte, eles se falam por rádio e eles conhecem o caminho, o cara vai lá e te leva para você conseguir ver o rinoceronte. Aí a gente tava na estrada, daqui a pouco que passou... incrível. Pokémon GO, tá ligado? É quase isso. Total. Aí começou a passar um monte de búfalo, assim, sei lá, uns 300, assim, muitos búfalos Você passando. tá brincando? E a gente ficou parado na estrada vendo aquele monte, aqueles bisãozão enorme e tal, a gente ficou ali só apreciando, né? Aí daqui a pouco o cara falou, os búfalos estão tudo lá embaixo, num rio lá tomando água, tá? Vamos ver daqui de cima. Daí a gente parou o carro pra ver, eles tudo tomando água, daqui a pouco a gente só vê um leão aqui, um leão ali. Começaram a cercar aquela alimentar. aquela coisa de E vocês no desfiladeiro do Rei Leão. E a gente, aquela cena de Nat Geo, assim, Os sabe? leões. Daqui a pouco os leões começaram a correr, os búfalos começaram
a levantar aquela poeirão, assim, foi uma cena incrível. Não pegou nenhum, não sei se eu fiquei triste ou feliz, né? Mas porque eu não consegui ver a cena dele pegando. Os búfalos tomam água em seu habitat natural. Enquanto isso, os leões vão se aproximando. Né? Uma coisa meio assim. Mas foi muito legal. Então, a África do Sul, assim, foi uma experiência muito legal. E daí vem as viagens de história, né? Então, a gente foi em alguns lugares da Europa, naturalmente. Que você vai conhecer, tipo, da Itália, ou da França. A gente foi para a Escócia, super bonito lá na Escócia também. Mas assim, para a China, a gente foi 2 vezes lá para a China, então a gente foi muito legal andar na muralha da China, ir lá na Praça Tiananmen e tal, né? Na Praça da Paz Celestial e na Cidade Proibida, foi muito legal. Vocês documentam tudo? Eu tenho zilhões de fotos e vídeos de tudo.